Eu vejo muitas pessoas que começam empolgadas na área da programação e depois acabam desanimando, vendo que não tem resultado, não conseguem o seu trabalho, perdem a vontade de programar. Eu recebo diversos relatos de alunos, de pessoas aqui no canal, e eu tento sempre entender o porquê que as pessoas estão desistindo da área da programação, por que elas não conseguem aprender e acabam desanimando. Muitas pessoas se sentem perdidas, não sabem por onde começar, o que estudar, para onde seguir. Será que vale a pena eu começar na área da programação porque eu já tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos? Pessoas que, às vezes, mais jovens mesmo, começando agora com 18 anos. Será que compensa entrar nessa área com a quantidade de mudanças que tem, né? A tecnologia, inteligência artificial, esse medo, essa ansiedade, e as pessoas acabam desanimando, procrastinando e acham que estão perdendo tempo estudando programação, porque não compensa aprender. E aí eu comecei a refletir sobre isso e falei, preciso fazer um vídeo sobre esse assunto. Porque quando eu comecei, o pensamento era completamente diferente. Eu quero passar para você a minha experiência de como foi o meu começo e eu vou dar dicas para você também de como que você pode sair dessa situação. A ideia é sempre passar para você a verdade de uma maneira clara, tranquila e que você entenda que muitas das vezes, muitas das coisas que você acaba ouvindo ou coisas que vêm da sua mente são frustrações, são mitos. Muitas coisas que a gente acaba pensando não vão se realizar de fato na prática. Eu preciso falar para você sobre muitas coisas importantes nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final do vídeo. Quando eu comecei na área da programação, lá em 2011, já faz muitos anos aí, foi através de um curso técnico. A minha intenção era trabalhar como técnico em informática, né, consertando computadores. Eu já fazia isso na época, mas eu precisava do curso. Né, para poder atuar no mercado, mas eu já sabia de muita coisa já naquela época. E aí nesse curso de técnico em informática, tinha lá as matérias, né, de hardware, software, rede de computadores, e a última matéria do curso era programação. Eu não tinha nenhum interesse em aprender programação, em seguir nessa área, mas é claro que para concluir o curso eu precisava passar por aquela matéria. E eu lembro perfeitamente que na época, né, era minha professora passando aquelas informações sobre algoritmos, lógica de programação. Meu primeiro contato, inclusive, foi com a linguagem Java, já nesse curso, né? Java e a linguagem C também. E eu lembro que eu não gostei de programação. Eu já ouvia lá atrás dos professores: programação é coisa de doido, não é para qualquer um. Olha isso, os próprios professores desmotivando o aluno. Enfim, era uma coisa que eu ouvia na época e com certeza acho que até hoje deve existir esse tipo de fenômeno. Mas acontecia bastante. Só que de qualquer forma, eu não conseguia entender o conteúdo. A didática que o professor passava, a forma como aquele conteúdo era entregue, era quase impossível de uma sala de aula conseguir absorver. Eu lembro que ninguém queria seguir a área da programação. E eu detestei, inclusive tive muita dificuldade. Legal, terminei o curso, consegui o meu objetivo, sempre gostei da área de tecnologia, mas da área da programação, esse primeiro contato foi negativo. Justamente pela didática de ensino. Mas na época eu não sabia que era isso. Na época eu não tinha esse conhecimento de metodologia, de estrutura. Eu não conhecia essas coisas. E aí alguns anos depois, cerca de uns 3 anos depois, em 2014 mais ou menos, eu lembro que um amigo meu, ele chegou, né, um amigo do trabalho, ele falou: Marcão, tem aqui um curso bem interessante, cara, um curso da gringa, que ensina a criar aplicativos para o sistema operacional Android. Aí ele me mostrou, tô bem interessado em fazer esse curso aqui. Se você quiser fazer, cara, a gente pode fazer junto. E eu lembro que quando ele apresentou para mim aquele curso na época, né, na gringa, acho que nem existe mais, eu nem me lembro agora qual que era o autor. Eu falei, caramba, é possível a gente criar aplicativos pro Android? Era um dos sistemas operacionais que eu mais curtia, era o sistema Android. Então eu fiquei fascinado quando eu vi aquele curso e que eu teria a possibilidade de criar aplicativos para o Android, porque na hora eu já lembrei dos grandes apps, do Flappy Bird, eu sou da época, né, do Flappy Bird, do surgimento do WhatsApp. Eu lembro muito bem da transição, né, dos celulares que tinham Java, Symbian
OS e quando foi para o Android. Então eu peguei toda essa transição. Quando eu vi que era possível se tornar um desenvolvedor Android, até então no curso de programação, que eu tinha aprendido há 3 anos atrás, só tinha ensinado algoritmos e lógica, um pouquinho ali de website, mas nada muito além disso, tudo muito superficial. Eu nem tinha entendido direito o que eu podia fazer ali com programação. Mas quando eu vi essa oportunidade de criar aplicativos para Android, né, já me veio a nostalgia desses grandes apps. E eu fiquei, assim, fascinado e eu queria criar aplicativos para Android. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria criar. Eu fiquei fascinado, foi tipo amor à primeira vista, sabe? E aí eu decidi fazer esse curso, cara. Eu comprei esse curso na época e estudando documentação, a minha ideia era aprender a criar aplicativos. E na época só tinha uma forma de criar aplicativos, que era com a linguagem Java e com a IDE Eclipse. Não era nem Android Studio ainda, para você ter uma noção. Era o Eclipse. Eu lembro perfeitamente, cara, que você tinha que fazer toda uma estrutura lá no SDK, enfim. Só que eu não tinha esses pensamentos de a linguagem Java é muito difícil. Eu não coloquei essas barreiras, eu simplesmente queria aprender a criar aplicativos, mas não necessariamente que eu queria ganhar dinheiro com aplicativos. Eu iria trabalhar, queria ser um programador, eu não tinha isso em mente. Eu tinha só aquele desejo ardente de criar alguma coisa, eu queria criar aplicativos. E de fato, eu fiz esse curso, na época não tinha muitas informações, e eu consegui de fato aprender a criar aplicativos. O básico, né? Eu não sabia ainda, né? Não era um grande profissional, só tinha como criar na linguagem Java, então eu usei o Java para criar. Enfim, também procurei, né, por conteúdos BR, só que tinha muito pouco na época. Então tudo que a gente tinha ali era materiais que vinham de fora, mas também conseguimos associar alguns materiais aqui do Brasil também, que eram poucos inclusive. Só que quando eu vi, cara, o meu primeiro aplicativo, que era um aplicativo bem simples, rodando ali, cara, no meu celular, eu fiquei fascinado. E na época, eu não trabalhava com desenvolvimento. Inclusive, eu mexia com manutenção de celulares. Porque por muito tempo eu trabalhei com manutenção de computadores e depois eu comecei a trabalhar com manutenção de celulares. Trabalhei por muito tempo. E aí veio essa ideia de eu criar um aplicativo Android para o meu negócio. Essa foi a ideia que eu tive. Eu já tinha aprendido o básico de criar aplicativos. Eu falei, pô, eu posso usar essa ideia e criar um aplicativo para divulgar o meu negócio, publicar na loja, enfim. E eu acabei criando e publicando esse aplicativo. Depois me surgiu mais ideias, onde eu podia ensinar as pessoas a fazerem manutenção de celular. Porque eu já era um profissional da área e eu percebi que eu podia também ensinar as pessoas. Então, dentro desse mesmo aplicativo, eu coloquei a funcionalidade, né, aulas para a pessoa poder aprender a consertar celulares. Então, o aplicativo meio que se tornou um curso. E, cara, foi aí que explodiu o negócio. Deu muito certo, porque não tinha quase ninguém fazendo na época. Só que eu fiz tudo isso sem a intenção de monetizar. E acabou dando certo. Aonde que eu quero chegar com esse raciocínio para você? É que eu não tive essa pressão inicial de, pô, eu preciso aprender a programar porque eu preciso ganhar dinheiro o mais rápido possível, eu preciso gerar receita com isso daqui. Eu não fiquei com essa pressão de ter que ganhar dinheiro. Eu trabalhava na época, mas com outra área. Podia ser até produção, já trabalhei em produção também. Mas nessa época eu estava trabalhando com manutenção. Ou seja, nada a ver com programação. Mas o primeiro desejo ardente de criar aplicativos foi importante. O que depois me deu a ideia de criar o aplicativo para o negócio e depois expandir para um curso. E aí foi depois disso que eu vi que realmente isso era um negócio com grande potencial. Foi aí onde eu estudei mais a fundo, comecei a estudar mais ainda, me profissionalizar, e aí eu me tornei um desenvolvedor. Então eu comecei pelo desenvolvimento de aplicativos Android, depois eu fui para o back-end, para o desenvolvimento front-end, e aí depois eu comecei a criar diversos sistemas. Entrei na área de freelancer, enfim, fiz diversos negócios nessa área da programação. E aí eu tô até hoje aí, tô criando canal aqui, né? Já tenho o canal há bastante tempo, criei treinamentos, ensinei pessoas, mas é só para você entender que eu não comecei sabendo de tudo. Eu tive esse desejo ardente, sem essa pressão de ganhar dinheiro. Então muitas pessoas estão entrando na área da programação com foco na grana, com foco em ganhar dinheiro o mais rápido possível, em aprender programação
em poucos meses, porque passaram que para você aprender programação é 6 meses, é 3 meses, 1 ano. Não, cara, o tempo ele é relativo. Eu vou estudar todo esse conteúdo, será que daqui 5 anos ainda vai existir essa área? Então você acaba colocando barreiras em si mesmo. E na época, eu não coloquei essas barreiras. Eu simplesmente fui fazendo, cara. Eu comecei como hobby. E do hobby virou um negócio. A dica que eu quero passar pra você, eu quero passar essa história porque essa história é real, aconteceu comigo. Se você gosta da área da programação, se você se identificou, ou tem o desejo de aprender, aprenda, cara. Ah, eu quero aprender a linguagem Java. Vai lá e aprende. Ah, mas as pessoas falam que é muito difícil, que não vale a pena. Aprende, você quer aprender, aprenda. Ah, eu queria entender mais sobre o back-end. Vai lá, cara, estuda, coloca em prática. Eu quero criar um aplicativo para o meu negócio, vai lá e tenta criar. O lance é você não ter essa pressão. Faz como se fosse um hobby. É esse desejo ardente que você precisa manter do começo até o fim. Se você entrou nesse vídeo, você quer aprender a programar, se você, de fato, tem interesse em criar sistemas, cara, cria. Sem pressão. Quanto tempo vai demorar? Será que eu vou aprender em 2 anos, em 6 meses? Esquece o tempo. Só coloca em prática, estuda e coloca em prática. Então, existe sim essa questão da pressão. E isso poucas pessoas falam. A pressão social de você ter que conseguir um trabalho, mudar de carreira, ganhar muito dinheiro, ter resultados rápidos, acabam gerando muita ansiedade, muita frustração para as pessoas. E as pessoas acabam esquecendo de curtir aquele momento. Realmente fazer aquilo que gosta. Foi isso que aconteceu comigo. É claro que eu fiz isso de maneira inconsciente. Eu não tive nenhum plano, fiz tudo isso de maneira inconsciente. Só depois que eu fui entender que, de fato, deu certo para mim, porque eu não tive essa pressão. Então, pode ser que você tá fazendo tudo certo, mas você tá colocando uma pressão absurda em cima de você. Ou a família colocando uma pressão absurda em cima de você. E aí você não consegue aprender, cara. Você não consegue ir pra frente. A área que antes era algo legal pra você, que você se sentia bem em sentar na cadeira, aprender, desenvolver, agora tá se tornando algo hostil. Algo que você precisa entregar resultado. E às vezes isso é um problema. É óbvio, né, que se você tá dentro de uma empresa, você precisa entregar as tarefas, precisa entregar resultado. Mas o ponto é, quando você começa a se cobrar demais, você desanima. Aquilo não se torna mais algo bacana de você continuar fazendo. Então o primeiro ponto é a autocobrança, ansiedade, querer ter resultados muito rápidos. Às vezes ter um plano muito definido pode ser ruim. Pode ser ruim. Às vezes você tem um plano ali super elaborado, mas você está fazendo com foco em grana. Você não tem interesse de fato em programação. Você não gosta do que está fazendo. Porque toda área, para você ir para frente, você continuar nessa área, pô, tô nessa área aqui há mais de 14 anos. Você tem que gostar. A verdade é essa. Você tem que realmente gostar, porque senão você não vai continuar. Nenhuma área, tá? Se você não tem interesse, você não vai continuar. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você faça uma autoanálise. Outra dica que eu quero passar para você que está começando agora e que é uma coisa que as pessoas realmente erram bastante é pular de galho em galho. Por não ver resultado visível, a pessoa quer ter resultado rápido, que vai naquela questão do resultado, a pessoa começa a estudar uma linguagem, daqui a pouco ela desiste, isso aqui não tá dando certo não, aí pula para outra linguagem, aí pula para outro framework, e aí você acaba aprendendo tudo de maneira superficial. Você aprende um pouquinho de Java, um pouquinho de Kotlin, um pouquinho de Python e na verdade você não aprendeu absolutamente nada. Você só ficou na superfície de cada uma dessas tecnologias. Isso aí é um erro fatal. Então, qual que é a minha dica para você? Você pegou uma linguagem para estudar? Foca nessa linguagem, cara. Foca em apenas uma tecnologia. Só depois que você de fato ter resultado com aquilo ali, aí sim você pode expandir para outras linguagens. Mas não ficar pulando de galho em galho, porque isso daí gera ansiedade. O lance de pular de galho em galho é porque você não vê resultado claro, não vê evolução
e você acaba procrastinando. Mas quando você foca em uma única linguagem, esquece o que as pessoas estão falando. Esquece a nova tecnologia que saiu, porque vai continuar saindo tecnologias. E não tem como você estudar tudo. É humanamente impossível. E você ter um objetivo claro. Quando eu comecei, eu tinha um objetivo claro. Eu queria aprender a criar esse negócio aí de aplicativos. Eu fiquei fascinado por isso. E eu fui até o final, até eu conseguir criar algum aplicativo. Eu criei coisas bem simples, mas eu vi funcionando ali. Só depois que eu fui evoluindo. Então eu tinha um objetivo. Depois eu queria criar um aplicativo para o meu negócio. Ou seja, eu tinha um objetivo claro. Eu queria criar um aplicativo para o meu negócio. Então, se você não tem um objetivo claro do que você quer fazer nessa área da programação, também vai gerando desconfiança, também vai gerando medo de você estar perdendo tempo. E muitas das vezes, não é porque você está estudando errado ou porque você não é inteligente. Não, todo mundo é inteligente. Às vezes, o seu erro é porque você não tem objetivo nenhum. Pode ser o seu caso. E aí você precisa refletir e ver o porquê que você quer aprender programação. Você quer criar exatamente o quê? Ah, eu quero criar um back-end para minha empresa. Pô, legal, isso aqui é um objetivo claro. Foca nesse back-end, então. Ah, eu quero entrar para o mercado de trabalho. Legal, isso é um objetivo claro. Ah, eu quero trabalhar para gringa. Legal. Ah, eu quero trabalhar como freelancer. Eu gosto bastante de criar aplicativos sob demanda. Quanto mais específico o seu objetivo, melhor vai ser. Então, o objetivo claro, ele é muito importante. Objetivo claro, escolher uma única linguagem, pelo menos no início, focar em uma única tecnologia, em uma única área, não se cobrar, não ficar se cobrando, vou aprender em 6 meses, aí chega 6 meses eu não aprendi, eu tô perdendo tempo, não é pra mim. Não, cara, cada pessoa vai aprender no seu tempo. Esquece o tempo. Faz que nem eu no começo. Eu não foquei em quantos anos eu ia aprender. Eu só queria fazer os aplicativos. Eu só queria criar um aplicativo para o meu negócio. Era só isso que eu queria fazer. Eu não fiquei focado no tempo, mas se eu tivesse talvez colocado um tempo ali, eu ia me frustrar. Porque aí já ia vir uma pressão desnecessária em cima de mim mesmo. Então isso é muito importante. E tem pessoas que perguntam para mim também, né, que são dúvidas muito interessantes de a gente tirar. Pô, Marcos, eu tenho 40 anos, 50 anos. Pô, não vale mais a pena eu entrar na área da programação, porque eu já sou velho. E aí também é um paradigma que você precisa quebrar, porque não existe idade para começar na área da programação. Eu conheci várias pessoas, mas eu vou contar de uma pessoa aqui específica, e inclusive foi o meu primeiro aluno. Eu posso até falar o nome dele aqui, se ele ver esse vídeo, ele pode deixar no comentário aqui, porque ele foi exatamente o meu primeiro aluno, cara, para você ter uma noção. É o João, eu não vou falar o nome completo dele. Eu não me lembro a idade dele exatamente, mas ele tinha, não sei se era 60 anos, eu não me lembro agora. Mas era por essa faixa aí. E ele fez o meu curso na época e queria aprender a criar aplicativos. Ele tinha essa vontade de aprender a criar aplicativos. E ele fez o meu curso na época e, cara, ele fez diversos aplicativos e publicou na loja da Play Store. Até hoje eu fico impressionado. Esse foi um dos meus alunos mais esforçados que eu vi na minha vida. Foi um aluno de 60 e poucos anos. E você fala, pô, ele já aposentado, hein? E ele conseguiu monetizar e ganhar dinheiro. Ele ganhou dinheiro. Eu não sei se quanto que ele chegou a faturar, mas eu sei que ele conseguiu ganhar dinheiro. Ele me relatou isso daí. Eu tenho prints e tal. Só não sei onde tá guardado, mas eu tenho tudo isso, cara. E eu fiquei muito feliz, velho. Aí você pode falar, pô, esse cara é um gênio, esse cara é moleque novo e tal. Não. Casado, já mais velho, e não desistiu dos seus sonhos. Então ele é um exemplo, cara. Então se você hoje tem 60 anos, 50 anos, você pode começar. Não tem problema nenhum, cara. Faça o que você gosta. Faça exatamente o que eu fiz naquela época. Eu tive aquele desejo ardente, fui lá e fiz. Curta um momento. Não fique se cobrando. Talvez a área da programação virou só números, cara. As pessoas não têm mais interesse, não têm mais amor ao que faz. Isso é muito ruim, porque tá se perdendo a essência. Esquece o tempo. Só faz. Coloque em prática. E é óbvio, né, que o estudo direcionado também vai te ajudar bastante. Porque às vezes o seu problema é que você quer aprender, mas está estudando conteúdos de uma maneira completamente errada. Então, você também ter um estudo direcionado clareia o seu caminho.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te tranquilizado, passado um pouco da minha experiência, de pessoas que eu conheci e que você continue. Não desista. Se você gosta da área da programação, ou se você quer começar, comece, cara. Se você tá na área e pensou em desistir, continua. Porque uma hora você vai ter resultado. Coloca a mão na massa. Tira essa pressão desnecessária. Se esse vídeo te ajudou, cara, coloca aqui no comentário aqui. Dê sua opinião também. Você tem todo o direito de dar sua opinião. Pode vir aqui e dar sua opinião. Eu quero muito ouvir a sua opinião, aonde você mora. Coloca aqui, ó, local onde você mora, a cidade, e dê a sua opinião que eu quero ouvir. E a sua opinião, o seu relato, pode se transformar em um próximo vídeo. Porque agora eu quero, de fato, passar para você algumas reflexões. Tá faltando essas reflexões pra gente nessa área. É uma correria muito doida e tá faltando esses momentos, cara, de a gente pensar no básico. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu faço um convite para você, se você pretende entrar na área da programação e se a sua escolha foi a linguagem Java, quer entrar na área do back-end, cara, tem um treinamento aqui, ó, na descrição com uma didática super simples, super fácil, que é o curso Fundamentos da Programação com a linguagem Java, do professor Emerson Machado. Eu sou parceiro desse treinamento. Ao comprar pelo meu link aqui, ó, você também ganha um curso gratuito aí de estrutura de dados, mas só se você adquirir pelo meu link. Vai lá, cara, adquire. Você tem uma comunidade sensacional, pessoas estudando pelo mesmo propósito. Você tem lá o meu suporte, você tem um curso didático, passo a passo, para você começar aí na área da programação e começar a sentir um pouco aí. Acessa um treinamento estruturado que vai te ajudar aí a ter novas ideias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!